Boa noite, irmãos. Alegria estar aqui mais uma vez para a gente compartilhar da palavra do Senhor. Nós vamos começar lendo o texto. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Nós leremos o versículo 7 e depois vamos pular aí para o 11 até o 16. Eu estou lendo aqui na versão revista e atualizada. Então, se você quiser acompanhar só ouvindo, se a sua versão for diferente da minha, fique à vontade. Efésios 4, versículo 7, diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Versículo 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem a igreja, edifica a igreja. E já no título eu preciso te lembrar, que na semana passada, quando o pastor Jonathan pregou aqui o sermão dele, o título era bem parecido, É Deus quem edifica a igreja. Esse era o título dele. Aí os mais espertinhos podem perguntar assim, será que o pastor ainda vai corrigir o Jonathan? É Deus ou é a igreja, Alguém mais atento aí pode criar essa dúvida. Na verdade, não. Na verdade, esses dois sermãos foram pensados para estar em conexão, Nós conversamos sobre isso. Nós falamos que, inclusive, sobre essa dificuldade, de que cria uma tensão sobre, uma eventual dificuldade que as pessoas entendam que é Deus ou é a igreja que edifica a igreja. São as duas coisas. Mas eu preciso te lembrar, ainda sobre o sermão da semana passada, que o pastor Jonathan trouxe aqui para a gente, que ele nos conduziu pelo caminho da dádiva que é recebida. Como que Deus, Ele oferece, como Deus dá, com aquele propósito que ele falou aqui logo na sua introdução, citando o Jonathan Edwards, propósito de quando nós pregamos um sermão como esse, que é um sermão mais temático, embora hoje eu vou ficar no texto, vai ser bem expositivo, é o propósito de Deus habitar eternamente junto com o povo que Ele reuniu no seu reino sagrado. Essa é a citação que o pastor Jonathan trouxe aqui para a gente na semana passada, quando ele introduziu o seu sermão. Então, a ênfase dele é na riqueza do dono da casa. O pastor Jonathan estava querendo dizer para nós quem é o dono da casa, quem distribui todas as dádivas. E como nós reconhecemos como meros mordomos dessa grandiosa casa de Deus, como nós reagimos, como nós nos portamos, quando entendemos que o Senhor é doador de tudo e dono de todas as coisas. Essa foi a ênfase da semana passada. A minha, hoje, é na fidelidade e na sabedoria que se requer de cada cristão, quando ele se reconhece um mordomo das dádivas que ele recebeu. Para sintetizar numa pergunta que nós vamos tentar responder aqui hoje, a pergunta que vai nos conduzir é: qual a nossa responsabilidade com os presentes, com os carismas,
que nós recebemos a nossa imaginação durante esse sermão. Então imagina comigo que um museu confiou as suas obras mais preciosas a um curador. O dono dessas obras de arte, ele confia naquele curador e oferece a ele a oportunidade de expô-las para o bem de todos aqueles que forem ali àquele museu ver aquelas obras. Esse curador sabe que aquelas obras não são dele. Esse curador vai cuidar daquelas obras como se fossem dele. Então essa imagem é importante porque esse curador somos nós. Esse curador, ele faz o trabalho de proteger, de restaurar, quando for necessário, de exibir aquelas obras, porque esse é o desejo do dono dessas obras de arte. Ele não quer ficar retido no quarto, na casa dele, ele quer que aquilo seja visto por todo mundo. Então, é o curador, querido, que cuida de todos os detalhes, mas ele não é o dono dessas obras, lembra disso? A tarefa do curador é assegurar que aquela beleza, que toda a riqueza que está nas suas mãos, vai ser bem administrada. Então, assim como esse curador, Deus está chamando cada um de nós aqui para sermos guardiões de algo muito especial. E quando a gente vai falar aqui de carisma, nós não estamos simplesmente falando de habilidades. Essa é a primeira correção que eu quero fazer. Nós não estamos tratando de habilidades individuais. Nós estamos falando aqui das riquezas. Nós estamos falando aqui de uma exposição de autores famosíssimos, de Picasso para trás, talvez. Né? Pode ser que algum irmão aí receba a incumbência de ser curador de um autor mineiro que formou em Inaueng. Né? Talvez tenha menos importância, sim, mas a responsabilidade é a mesma. O cuidado com que você vai fazer a curadoria daquilo está na sua mão. Tenha essa imagem na sua cabeça, porque quando nós começamos a ler o texto de Paulo, a gente vai ver algo parecido com essa analogia que eu estou fazendo aqui. O primeiro ponto dessa noite, que precisa ficar claro nas palavras de Paulo, por isso eu comecei lendo o versículo 7, é que todos receberam dons. Está escrito aí na sua Bíblia. Versículo 7, a graça foi concedido a cada um. Todo cristão recebeu um dom. Então a gente precisa, a partir daqui, começar a ajustar essas palavras. A graça aqui, queridos, é a palavra charis, em grego, ou de onde a gente pronuncia caris, carismático, carismata, carisma. Palavra mais conhecida, né? Que tem a ver, sim, com algum traço aí da nossa capacidade de sermos simpáticos, empáticos. Noé achou graça. Ren. É mais ou menos isso aqui que eu vou te dizer agora. Deus estava olhando para todo mundo e falou, uau, né? Está passando o olhão assim, ó. Aí, opa. Deus se surpreende. É essa a ideia do texto. É isso que a palavra diz. Uau! Está tudo vacalhado e vê um ponto de luz. Uau! Ó! Noé. Está tudo cinza, tem um negocinho amarelo. É o Noé. Isso é achar graça. Por isso que as nossas Bíblias traduzem como benevolência, né? Bondade. Graça, rena, é muitas vezes traduzido como bondade. É uma expressão da bondade, mas aqui, nesse caso, é algo que chama a atenção do próprio Deus. É a mesma palavra que Paulo está usando aqui. Tá? Então, a graça, ainda nesse texto, Paulo não está se referindo ao que ele trabalhou lá no livro de Romanos, né? Ele está trabalhando o mesmo conceito, mas a partir
né, de um contexto um pouco diferente desse aqui. Porque o contexto aqui é o que Deus está fazendo para oferecer dons para as pessoas. A segunda palavra é metron. Metron, gente, é uma unidade de medida. Só que na época de Jesus não tinha lá a BNT e nem o Inmetro. Entendeu? Então, assim, essa palavra é muito conhecida, né, do contexto de quem vem da roça. Eu lembrei aqui da época que eu ia no sítio do meu avô, né? Do meu tio. Eu ficava impressionado, porque quando as pessoas iam comprar leite lá na venda dele, né, era assim, eu vim comprar leite. Aí o camarada chegava lá, ele pegava a chaleira lá, o que tivesse, pegava assim, opa! Aí quando você vai medir um negócio mesmo, você coloca num litro, dá muito mais que um litro. Vai, mas não era um litro de leite? Não, é a medida. Essa palavra é isso aqui mesmo. Inclusive, ela é usada nesse contexto de medir coisas geralmente líquidas, né? Porque você precisa de um padrão, você precisa de uma referência qualquer. Qual que é a referência? É a chaleira que eu tenho na minha cozinha. É isso. Né? Vai comprar leite na roça. Tem alguns lugares que deve ser assim até hoje, né? Você está lá e pega, ó, cada um leva a sua para casa. É essa palavra aqui, é nesse contexto que Paulo está usando. Tá? Tem um metron, tem uma vasilha, tem uma unidade de medida. Tá, beleza. Para medir o quê? Paulo está inventando aqui o graçômetro. Né? O que ele está medindo? Ele fala, eu quero dar X para você, Y para você, X menos Y para você, e por aí vai. Não tem critério. É isso que essa palavra significa. Ele vai distribuir conforme a vontade pessoal dele. Esses dons que a gente vai ver aqui, eles estão sendo dados sem necessidade nenhuma de que alguém faça alguma coisa. Agora dá para a gente conectar graça, metron e udoreia, que agora você vai entender. Porque a graça é essa disposição de quem está doando. Não é assim que você aprendeu? Graça é um favor imerecido. Bonito, tá bonito. É isso mesmo. Só que a disposição de Deus, a Bíblia nunca diz. O critério interior de Deus em doar alguma coisa não tem escrito em lugar nenhum da Bíblia. O critério de Deus é usar uma medida. E essa medida se chama Jesus Cristo. O metron de Deus é o próprio Cristo. A unidade para medir aquilo que Deus está te dando é o próprio Jesus Cristo. Então Ele dá, segundo a sua benevolência e a sua vontade, a cada um conforme convém a Ele. Para quê, gente? É isso que precisa ficar claro. Primeira coisa que nós temos que entender, além de colocar essas palavras no lugar nesse texto aqui, é que essa herança, esse dom específico que você recebeu, esse doreia é para todo cristão. Você vai sair desse culto aqui e descobrir uma coisa que talvez ninguém te falou. É impossível que um cristão não tenha pelo menos um dom. Se você anda em crise com o que você tem, com o que você não tem, vou te dizer que eu tenho certeza que você tem. Um dom você tem. O dom de ser chamado filho de Deus. É isso que te identifica em primeiro lugar. A sua identidade está baseada em ser filho de Deus. João diz isso, todos aqueles que o receberam, foi-lhe dado a prerrogativa de ser filho de Deus. Ou seja, quando você responde à vocação, ao chamado de Deus, Ele te coloca numa posição diferente, você passa a ser filho. Isso é o dom. Porque agora, querido, você está no testamento. Agora o seu nome está lá. Na hora que esse rei aqui for distribuir, você vai levar uma beirada. É isso que Deus está falando aqui. Paulo está usando essas analogias. Quando Deus vai distribuir os dons, quando Deus vai dar aquilo que é próprio dele para os homens, seu nome tem que estar lá.
Arrolado. Tá bom? Você tem esse dom. O dom de ser filho. O dom de, como eu disse aqui no início, de entrar na casa. Você pode entrar na casa e abrir a geladeira, pode ficar tranquilão. Beleza? Não precisa ter vergonha de Deus, não. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, nunca mais diga que você não tem dom nenhum. Estou acabando com as crises existenciais do povo hoje. Né? Qual é o argumento de Paulo? Eu não li o versículo 8, porque isso aqui, se Paulo fosse um acadêmico, né, gente, estivesse escrevendo aqui, com certeza o versículo 8, 9 e 10 estaria na nota de rodapé. Porque Paulo é meio doidão, ele escreve assim. Ele está falando de um trem, de repente ele muda. Se dispersem. Fujam diante da tua presença todos os seus inimigos, porque o Rei da Glória vai entrar e vai arrebentar tudo. É isso que o Salmo está dizendo. Depois você pode ler ele por inteiro. Aí você não tem essa imagem na cabeça. Mas é a imagem que Paulo está usando aqui para dizer que Deus deu dons aos homens. Por que ele resgatou o Salmo 68? Querido irmão e irmã, o Salmo 68 celebra a entronização de Deus no Monte Santo após a sua vitória triunfante. Paulo está dizendo aqui com todas as letras que esses dons que ele está distribuindo aos homens não foi ganho de modo aleatório. Jesus lutou por isso e conquistou o direito de ter todo o poder e a autoridade nas suas mãos. Por isso Paulo diz que todo o poder foi dado a Jesus. Porque esse salmo está dizendo que quando Deus se levanta, e aqui, queridos, é assim que acontecia. Quando o povo estava no deserto, as tendas, né? Você sabe que lá no deserto, todo o agrupamento, né, ficava reunido ali, dividido nas tendas, todas elas em relação ao tabernáculo, né? A tribo de Judá na frente, outra Zebulon atrás, né? Cada tribo tinha um comandante e um grupo de de 3 tribos, né? Mais uma liderança. E toda vez que eles levantavam acampamento, era isso que eles oravam. Levanta-te, Senhor, porque agora Israel está levantando acampamento para Deus entrar no triunfo da sua glória. Deus, ele entra no triunfo da sua glória com o seu povo marchando, com as 12 tribos indo junto com ele, com o Senhor à sua frente. É essa a imagem que Paulo tem na sua cabeça. Por isso, ele não está usando aqui o Salmo 68 de forma aleatória. Ele está dizendo para nós que esse salmo, queridos, revela para a gente o triunfo final de Jesus Cristo e tudo que ele recebeu das mãos de Deus, Jesus está entregando para a igreja. É isso que Paulo está falando aqui. Tudo que Jesus triunfou ganhando. Obrigado, Daniel, pela música que abriu hoje. Porque se eu pudesse falar assim, canta uma música para mim, era essa. Porque é o texto que está aqui. Paulo tem essa imagem. Nós cantamos isso hoje. É lindo, né? O Espírito Santo. Na antiguidade, queridos, quando um rei, ele vinha vitorioso das suas batalhas, sabe o que ele fazia quando ele voltava para casa? Ele não voltava caladinho, não. Tinha um grande cortejo que o seguia com os seus cavaleiros, e no final daquela linha, o despojo é dele, ele dá para cada um. Jesus é meio Robin Hood, sacou? Ele não vai guardar tudo lá nos celeiros do palácio dele. Quando ele chega na cidade, ele fala, toma para você, toma, Júlia, toma. Recebe o que eu conquistei lá na cruz, não vai ficar guardado, não. Ele dá liberalmente a cada um como lhe convém. Paulo diz isso, 1 Coríntios 12, 11. É Ele mesmo, o Espírito, o único Espírito, que dá todos estes dons e Ele os distribui individualmente. O que está escrito aí na sua Bíblia? Como lhe convém. Não tem critério. O que nós sabemos é que Ele dá. É que Deus é insuperável em doar. Deus, Ele é infinitamente misericordioso, apesar de nós, de vez em quando, reclamarmos dEle e reclamarmos de que Ele não nos dá nada.
Talvez Tiago esteja certo, a gente não sabe é pedir. Aí Paulo volta na conversa, versículo 11 agora. Ele mesmo, ó, depois que ele conquistou tudo, está falando ainda de Jesus, ó. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Como não tem critério, ele dá do jeito que ele quer, ok? Isso está claro para todo mundo. Não tem critério, não é mérito. Essa é a maior dificuldade que as pessoas têm com a graça. Quando a gente ensina que a graça é graça mesmo, a coisa que te deixa bugado é o quê? Não tem que fazer nada? Não. O que é que tem que fazer para receber isso ou aquilo? O cocô do cavalo do bandido mesmo, não presta, não sei o quê. Aí fica nessa ideia. Duas coisas você faz quando você ouve esses caras, né? Primeiro, você não conhece o doador e muito menos a dádiva. É isso que esse tipo de calvinistinha está fazendo com a sua cabeça. Fazendo você acreditar que Deus não tem interesse em te dar. Ele tem. E não depende do seu mérito, depende da conquista. O que Paulo está falando aqui é que você não tem capacidade de conquistar. Ninguém tem mesmo, não. O que Paulo está falando aqui é que o metro não sou eu, é Jesus. Mas quando você recebe, o dom está aí, ó, para aperfeiçoar os santos a executar o serviço do Senhor. Lembra da minha analogia lá no início? Você é o curador. A responsabilidade de cuidar, restaurar essas obras de arte é sua. Deus colocou um presentaço na sua mão. O que você vai fazer com ele? Para que isso tudo, gente? Paulo está dizendo, para a edificação da igreja. Então, esse versículo precisa te dizer duas coisas. A primeira, não há uma hierarquia aqui, como muitas pessoas têm ensinado por aí. Isso é muito louco, né? Porque as pessoas dizem, não, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, né? Aí, gente, é claro que se isso aqui estivesse falando de uma empresa, mais gente ia ser apóstolo, beleza? Aí quando você chega na condição de apóstolo, você fala assim, não, eu tenho que ser o CEO da igreja. Aí eles inventam o pai apóstolo, vovó apóstola, matriarca apóstola de todos os séculos, semideus, pai de Deus, não tem fim. Quem inventa essas bobagens nunca leu a Bíblia. Não está falando de hierarquia, não, hein? Está falando de função no corpo, está falando de célula. A única cabeça que esse corpo tem chama Jesus. O único padrão de medida é Jesus Cristo, aí. Está querendo virar pai apóstolo, blé, 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 né? Tem tanto nome. É muita criatividade. Eu fico pensando que esses caras ficam fazendo o dia inteiro, meu. Líderes são súditos. Líderes são mordomos, como qualquer um de nós. Tem líderes na igreja? Tem. E essa palavra não é para você achar assim. Então quer dizer que todo o serviço tem que ser feito por eles. É claro que não, gente. Né? Aí, aquele mais espertinho fala assim, já que todo mundo é igual, então a igreja é uma bagunça, não tem liderança. Não é isso que Paulo está falando, a igreja tem liderança. Os líderes estão sendo colocados aqui na igreja justamente para ordem. E nós devemos respeitar as lideranças. Paulo fala isso em outro lugar. Esses que ministram, Hebreus fala isso, esses que ministram para vocês, eles hão de prestar conta da vida de vocês. Jesus fala isso muitas vezes, gente. Jesus fez uma parábola, Lucas 12, 48, dizendo, né, quando os fariseus chegam lá, aquela parábola que ele usa, né, do administrador, que o chefe, né, o proprietário viaja e fala, vai cuidar da minha terra. Olha a pergunta que Jesus faz aos fariseus quando começa essa parábola, do Lucas 14, 42. Quem é o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus servos, para lhes dar sustento a seu tempo? A única coisa que um pastor, um profeta, um apóstolo aqui, precisa saber, talvez, se ele tiver um pouquinho de temor e inteligência, é que ele sabe o que Jesus falou nessa parábola aqui. A quem muito é dado, também muito será cobrado. Só isso que difere o apóstolo, o profeta,
o evangelista e o mestre de qualquer outra pessoa. É a sua consciência de que ele prestará conta a Deus dos dons que ele recebeu. Isso não é para você ter medo de pedir muitos dons, né? Peça. Já te peguei, né? Está com medo de pedir dons? Se você souber quem é o doador desses dons, e se você entender o que Paulo diz também aos Coríntios, olha o que ele diz em Coríntios 4, 1 e 2. Somos mordomos dos mistérios de Deus. E que o que se espera dos mordomos é que eles sejam fiéis. Fiéis. Então, querido, isso envolve muito mais do que só fazer parte. Significa não apenas ser fiel naquilo que nós recebemos, mas também não desprezarmos os dons menos visíveis. Eu brinquei aqui de manhã, né? É mão, mas quer ser fígado. Porque o fígado é mais importante, né? Tem que processar, não sei o quê, faz a catalisação, que tem tudo. O pastor Guilherme estava aí. Você quer parecer com alguém? Pastor Guilherme é a pessoa mais inteligente que eu já vi. Pastor Iga é a pessoa mais destemida que eu já vi. Está lá na África, voltando, né? Voltou ontem. Aí você fala assim, eu quero ser parecido com o meu pastor. A notícia que eu tenho que te dar hoje é a seguinte. Uma igreja que parece com o seu pastor é uma igreja doente. Está com câncer. Quanto mais a igreja se esforça para parecer com o pastor, mais doente ela é. Porque o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, o metrum, o padrão metafísico aqui é Jesus. Essa perfeita varonilidade, a unidade de todas as coisas, não é o pastor. Por mais inteligente, bonito, por mais administrador que ele seja, por mais patrimônio que ele acumulou na vida, por mais trabalhos evangelísticos e pregações maravilhosas que ele fez na vida, não é isso que é edificar a igreja. Porque ele, como qualquer outro, é igualzinho. Ele é parte. Ele não é o todo. Ele é célula. Ele não é o resto do corpo, não é o cabeça. É isso que Paulo está dizendo aqui para nós. Qual o padrão que um cristão tem que seguir? O metrum é Jesus. Aí ele segue. Né? O que é essa edificação? A edificação está aí, versículo 13. Ó. O que é edificação ainda? É que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus. Aí, ó. A perfeita varonilidade. Esse é o padrão. Aí Paulo ainda acrescenta, ó, com a mesma palavra que eu disse para vocês. Essa palavra, a medida, é metrum, de novo. A medida, ao metrum, da estatura da plenitude de Cristo. Então, não é o pastor que é o metrum da igreja. É Jesus. Igrejas que parecem com seus pastores são doentes. Por isso que as pessoas ficam pulando de igreja em igreja a vida inteira. Porque elas estão mais preocupadas em parecer com o pai apóstolo delas do que com Jesus Cristo. Elas estão mais preocupadas em receber aquilo daquela pessoa que ela admira, e eu não estou dizendo que esses homens não são dignos de admiração, são, mas num grau muito abaixo, muito inferior. Porque se você quer parecer com Jesus, esse é o propósito, Romanos 8, 28 e 29. Deus tem um propósito e Deus está trabalhando para isso em Jesus. Qual é? Ter filhos e filhas conforme a imagem do Filho Jesus Cristo. Ele vos predestinou antes da fundação do mundo para serem conformados. A imagem do pastor? Não. A imagem de Jesus. Esse é o trabalho que Paulo está falando aqui. Ó. Você foi agraciado com esses dons para o serviço dele. Qual que é o serviço dele? Jesus só tem uma preocupação na vida, gente. Edificar a sua igreja. Essa é a única preocupação de Jesus. Edificar a sua igreja.
Olha aí, vamos acabar com as crises hoje, versículo 14. Estou curando vocês. Mas ninguém precisa sair daqui com crise, né? Para quê? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levam essas mentiras que parecem que colocam as pessoas no lugar santo, mas estão só distanciando elas de Deus, ao ponto de algumas dizerem absurdos. Falava isso lá no nosso grupo sexta-feira. Uma pessoa chega para você e diz assim, eu preciso me divorciar pelo bem da minha família. Ué, buguei. Preciso divorciar pelo bem da família? Onde esse cara leu isso, meu? Onde está escrito isso? A pessoa está em crise, ela fica em crise, porque ela perde o emprego e ela se sente indigna. Aí os casamentos começam a dar pau, por quê? Porque ele não entendeu a palavra. A hora de você se sentir digno é a hora que você precisa de Jesus. Você confia em Jesus, você confia no seu dinheiro. Você confia no tanto de investimento que você tem. Isso é engano. O mundo está te dizendo que para ter filho tem que ter casa na praia, não é só a sua casa não, tem que ter 2 na praia, um carro importado e não sei o quê. Aí você pode ter filho. Isso que é engano aqui, ué. Isso tudo é engano. E a gente vai receber nisso como se fossem verdades. Como se fosse o padrão, o metro. Já viu? A alegria de Instagram é metrificar a vida. Né? Eles chamam, o metro dele chama nicho. Eu chamo de lixo. Lixo. Porcaria. Recorta a vida e coloca lá em 30 segundos. Aí você fica ouvindo isso. Querido, desculpa eu te dizer, ficar ouvindo podcast não te torna crente. Você pode ouvir podcast o dia inteiro, beleza? Está me edificando. Graças a Deus por quem gravou esse podcast. Nada contra ele. Mas se você não entendeu isso, você vai ficar como menino, achando que o podcast te coloca em serviço. Paulo vai dizer isso agora para a gente partir para o final. A sabedoria que está incluída aqui, na edificação, está escrita aí nos versículos 15 e 16. Paulo está nos convidando aqui a quê? Lê aí na sua Bíblia, versículo 15. Olha só. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele metro, naquele que é o cabeça, que é Jesus Cristo. Paulo afirmando aí, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para edificação de si mesmo em amor. É uma voz lá no interior que testifica dentro dele que ele precisa fazer aquilo ao custo, inclusive, da sua saúde. Às vezes a vocação não vai dar prazer não, querido, mas vai te dar sentido e vai te posicionar. Isso que Paulo está dizendo. Porque uma vocação em Deus, ela serve para edificação mútua do corpo de Jesus. Quando o corpo está bem ajustado, quando nós entendemos o nosso lugar no corpo de Deus, o joelho só dobra porque tem juntas, ligaduras, tendões, músculo aqui fazendo trabalho. O dia que Deus te colocar no lugar, você vai entender a coisa mais preciosa da vida, que não é querer ser que nem o fulano. Brinquei aqui com a Julinha que cantou hoje de manhã. Não dá para cantar que nem ela, nem no tom. É tão bonito, né? Eu até falei que a Júlia nem é a voz do corpo, a Júlia é o sistema límbico. Você olha para ela, você fica feliz. Não é não? Fala sério. Não é assim? Você olha para ela, já brilhou. Não precisava nem cantar, era só ela fazer assim. Júlia? É só fazer assim. Você já sente o Espírito Santo. O pastor Jonathan que deu o exemplo da avó da esposa dele. Lembram? Nem sabia falar português. Mas todo mundo que chegava perto dela, ela ficava assim.
Prestando atenção? E a pessoa saía edificada sem ela falar uma palavra. Era isso, só precisava de alguém. Ela deve ser a orelha. Só precisa ouvir. Entendeu a parada? Entendeu tudo. Na hora que você entende, gente, aí você vai entender que a igreja não amadurece, não se fortalece pelo trabalho da liderança. É pela justa cooperação. A pergunta que você tem que sair fazendo para você mesmo hoje é isso. O que você quer entregar? Você precisa parar de desconfiar da igreja. Você precisa parar de desconfiar que você vai ser traído mais uma vez. Porque se for, está tudo bem também. Tem hora que o pé tropeça no outro, né? Tem hora que você vai cortar lá o bacon, corta. Essa mão corta essa. Não é por querer, não. Como que você tem os melhores ingredientes, os melhores equipamentos. O resultado depende do processo que você vai dirigir. A comida boa para aquele rei depende do seu empenho em entregar o melhor que você puder para esse rei. Então a nossa fidelidade não depende da casa. Depende do coração que está disposto a servir como mordomo a esse rei. A nossa fidelidade aqui, nessa analogia, é seguir a receita de Deus para a igreja, que é cuidar do corpo de Jesus. E esse cuidado foi dado a cada um de nós, para que nós cuidemos uns dos outros. Esse é o serviço. E quando eu pensava em fidelidade, eu lembrei do Samwise Gamgee, o leal amigo e escudeiro do Senhor Frodo, como ele chamava. Um mordomo no sentido mais profundo dessa palavra. Mesmo nos momentos mais sombrios, ele nunca desistiu de cuidar da tarefa de estar ao lado do Senhor Frodo. Lá no livro As Duas Torres, lá no final da trilogia, gente, Frodo e o Sam chegam ao Monte da Perdição, aquela montanha pegando fogo, soltando lava para tudo quanto é lado. Os dois já estavam exaustos. Frodo não consegue carregar o anel. E Sam entrega as suas últimas energias em favor do amigo, dizendo: Senhor Frodo, eu não posso carregar o anel, mas eu posso carregar você. Coloca ele nas costas e num esforço hercúleo de lealdade e serviço àquele amigo, ele conduz ele para acabar a tarefa lá dentro daquela montanha. É claro que eu não vou te pedir para olhar para o seu irmão agora, mas eu quero te desafiar. O desafio para mim e para você hoje, querido, é isso. Ouvir a Deus, te perguntamos. Porque se o Senhor outorgou dons, talentos, habilidades para cada um de nós, não resta dúvida de que só cabe a nós edificarmos o corpo de Jesus e manifestar a glória de Deus para esse mundo caído. Senhor, olhe agora com graça para cada um desses irmãos aqui, como o Senhor viu Noé. Que cada um aqui encontre graça diante dos seus olhos. Que cada um aqui possa chegar naquele dia triunfal, com as mãos cheias, cheias de boas obras que glorificaram a Deus, cheias de boas obras que mostraram para o mundo que Jesus Cristo é o Senhor de tudo e de todos. Pai, nós te pedimos, dá saúde para essa igreja, dá saúde para a sua igreja no mundo.
Que as pessoas entendam que o metrum é Jesus. Não é ninguém, porque ninguém é suficientemente poderoso